A sala de espera do Hospital Municipal de São Paulo estava lotada naquela terça-feira à tarde. O cheiro de desinfetante misturado ao suor de dezenas de pessoas criava uma atmosfera sufocante. Rafael Mendes observava tudo aquilo com uma mistura de incredulidade e impaciência. Ele, que estava acostumado aos melhores hospitais particulares da cidade, nunca imaginou que um dia estaria ali, sentado em uma cadeira de plástico rachada, aguardando atendimento como qualquer pessoa comum. O acidente tinha sido bobo. Uma queda no escritório, um corte profundo na mão ao tentar segurar uns papéis que escorregaram da mesa. Seu motorista o trouxera, correndo para o hospital mais próximo, que por ironia do destino era aquele. Rafael apertou o curativo improvisado contra o ferimento e suspirou. Estava acostumado a resolver tudo com rapidez, com eficiência. Esperar não fazia parte do seu vocabulário. Aos 32 anos, Rafael havia construído um império no ramo da construção civil. Era conhecido no mercado como implacável, focado, alguém que não deixava emoções atrapalharem os negócios. Sua rotina consistia em reuniões intermináveis, contratos milionários e jantares com investidores. Relacionamentos pessoais eram raros e superficiais. Ele preferia assim. Menos complicações, menos distrações. Olhou para o relógio caro no pulso. Já se passara quase 1 hora. Ao seu redor, pessoas conversavam, crianças choravam, enfermeiros passavam apressados. Era um mundo completamente diferente do seu. Rafael estava prestes a pegar o celular para ligar para seu advogado e tentar acelerar o atendimento quando um choro estridente cortou o ar. Uma menina pequena, não devia ter mais que 4 anos, corria desesperada pelos corredores. Seus cabelos castanhos estavam despenteados, o vestido amarelo sujo de terra e lágrimas. Ela gritava com toda a força dos pulmões, chamando pela mãe. "Por favor, salvem minha mãe!" Ela soluçava, agarrando-se à perna de uma enfermeira que tentava acalmá-la. "Minha mãe precisa de ajuda, por favor." Rafael observou a cena com curiosidade. Várias pessoas tentavam consolar a criança, mas ela estava inconsolável. Um homem, que parecia ser do conselho tutelar, conversava com a enfermeira, gesticulando na direção da menina. Rafael captou fragmentos da conversa. Acidente de carro, mãe na UTI em estado grave, criança sem outros parentes conhecidos. A menina continuava chorando, recusando-se a sair do lugar. "Ninguém vai me tirar daqui, eu preciso da minha mãe." Foi então que aconteceu. A criança virou-se na direção de Rafael e seus olhos se encontraram. Por um instante ele sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Os olhos da menina eram de um verde intenso, penetrante, exatamente como os dele. Não era apenas a cor, era algo na expressão, na forma como ela olhava, uma familiaridade que o perturbou profundamente. Rafael se pegou levantando da cadeira, caminhando em direção ao grupo. Ele próprio não entendia o impulso que o movia. Normalmente, ele evitaria se envolver em situações alheias, mas havia algo naquele olhar verde que o puxava como um ímã. "Qual é o problema aqui?" Sua voz saiu mais firme do que pretendia. A enfermeira virou-se surpresa. O homem do conselho tutelar o encarou com desconfiança. "A mãe dela sofreu um acidente grave", explicou a enfermeira cansada. "Está na UTI em coma induzido. A menina não tem ninguém e precisamos encaminhá-la para uma instituição até localizarmos parentes." "Não!" A menina gritou novamente, agarrando-se agora à perna de Rafael. "Eu não vou! Eu fico com a minha mãe!" Rafael olhou para baixo, para aquele rostinho manchado de lágrimas, e sentiu algo estranho apertar seu peito. Quando foi a última vez que alguém precisou dele de verdade? Quando foi a última vez que sentiu algo além de ambição e determinação profissional? "Eu posso cuidar dela", ele disse, surpreendendo a si mesmo. O homem do conselho tutelar franziu a testa. "O senhor é parente da criança?" Rafael hesitou apenas por um segundo. "Sou amigo próximo da família. Posso assumir a responsabilidade temporária enquanto a mãe se recupera." "Isso não é tão simples, senhor. Existem procedimentos." Rafael sabia exatamente como o mundo funcionava. Procedimentos eram apenas obstáculos para quem não tinha recursos.
Ele tirou o cartão de visita do bolso e o entregou ao homem. Rafael Mendes. Mendes Construções. Tenho certeza de que podemos resolver isso de forma adequada para o bem da criança. O homem leu o cartão e sua expressão mudou sutilmente. Todo mundo em São Paulo conhecia a Mendes Construções. O senhor entende que haverá verificações, certo? Claro. Façam todas as verificações necessárias. Enquanto isso, a menina fica sob minha supervisão. Posso garantir que ela terá todo o cuidado necessário. Foram necessárias algumas ligações, assinaturas e a presença do advogado de Rafael, que chegou em 15 minutos. O poder do dinheiro e da influência era impressionante. Em menos de 2 horas, Rafael tinha autorização temporária para cuidar da menina até que a situação da mãe se resolvesse. Durante todo o processo, a criança permaneceu agarrada a ele, como se instintivamente soubesse que aquele homem era sua única salvação naquele momento. Como você se chama? Rafael perguntou suavemente quando finalmente estavam sozinhos no corredor. Helena, ela respondeu com a voz ainda trêmula. Helena Costa. Helena. O nome ecoou na mente de Rafael como uma melodia distante. Costa. Será que... Não, era impossível. Olá, Helena. Eu sou o Rafael. Vou cuidar de você até sua mãe melhorar. Está bem? A menina assentiu, os olhos verdes fixos nele com uma confiança que o assustava. Você promete que minha mãe vai ficar boa? Rafael não era de fazer promessas vazias, mas naquele momento, olhando para aquela criança, ele se viu dizendo: vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Antes de irem embora, Rafael usou sua influência mais uma vez. Conversou com o diretor do hospital. Garantiu que a mãe de Helena teria o melhor tratamento disponível. Descobriu que a paciente chamava-se Marina Costa. Estava em coma induzido após traumatismo craniano severo no acidente. O prognóstico era incerto. Quando finalmente chegaram à cobertura de Rafael no bairro dos Jardins, Helena olhou ao redor com os olhos arregalados. O apartamento era enorme, decorado, com móveis modernos e obras de arte nas paredes. Tudo muito diferente do mundo dela. Você mora sozinho? Ela perguntou, sua vozinha ecoando no espaço amplo. Sim, Rafael respondeu, sentindo pela primeira vez a solidão daquele lugar enorme. Mas agora, você está aqui. Helena caminhou até a janela que dava para a cidade iluminada. Minha mãe vai gostar daqui quando vier me buscar. Rafael sentiu novamente aquela pontada estranha no peito. Claro que vai. Naquela noite, ele improvisou uma cama no quarto de hóspedes. Emprestou uma de suas camisetas para Helena usar como pijama. Ela parecia tão pequena, tão frágil. Antes de dormir, ela pediu: você pode me contar uma história? Rafael, que não contava histórias desde que era criança, sentou-se na beira da cama e improvisou um conto sobre uma princesa corajosa. Helena adormeceu no meio da narrativa, segurando a mão dele. Ele ficou ali sentado por um longo tempo, observando aquele rostinho sereno no sono. Os olhos verdes fechados, os cílios longos, o nariz pequeno. Havia algo nela, algo que mexia com ele de uma forma que não conseguia explicar. Quando finalmente se levantou para sair, Rafael parou na porta e olhou para trás. Quem era Marina Costa? Por que aquele nome e aqueles olhos verdes o perturbavam tanto? Ele precisava descobrir. Os primeiros raios de sol entravam pelas cortinas quando Rafael acordou no sofá da sala. Havia trabalhado até tarde, tentando resolver pendências por e-mail, mas sua mente constantemente voltava para a menina dormindo no quarto ao lado. Pela primeira vez em anos, sua rotina de trabalho obsessivo parecia menos importante. O som de passinhos descalços o fez levantar a cabeça. Helena surgiu na sala, ainda vestindo a camisa dele, que servia como um vestido, os cabelos bagunçados e os olhos inchados de tanto chorar no dia anterior. Bom dia, Rafael disse suavemente. Bom dia, ela respondeu em voz baixa. Posso ver minha mãe hoje? A pergunta doeu mais do que deveria. Vamos ao hospital mais tarde, está bem? Primeiro, que tal tomarmos café da manhã? Helena assentiu e se sentou à mesa da cozinha. Rafael olhou para a geladeira praticamente vazia. Ele nunca cozinhava. Suas refeições eram sempre pedidas por delivery ou feitas pela empregada que vinha 3 vezes por semana.
Mas agora era sábado de manhã e ele tinha uma criança para alimentar. Você gosta de panquecas? Ele perguntou esperançoso. Gosto, Helena respondeu, e pela primeira vez esboçou algo parecido com um sorriso. Rafael encontrou uma receita no celular e, desajeitadamente, começou a preparar a massa. As primeiras panquecas queimaram. A cozinha ficou uma bagunça, mas quando finalmente conseguiu fazer algumas decentes e as serviu com mel, Helena comeu com apetite. Você não sabe cozinhar muito bem, ela observou com a sinceridade típica das crianças. Rafael riu, um som que há muito tempo não saía de sua garganta. Não, realmente não sei. Mas vou aprender. Depois do café, Rafael levou Helena para comprar roupas. A menina precisava de tudo: roupas, sapatos, produtos de higiene. Na loja infantil, ela escolheu vestidos coloridos e um par de tênis com luzes que piscavam. Rafael observava fascinado como ela se animava com pequenas coisas. Minha mãe sempre dizia que eu posso ter um tênis com luzes quando fizer 5 anos, Helena comentou, segurando o calçado com cuidado. Quando você faz 5 anos? Rafael perguntou. Daqui a 3 meses. Mas acho que ela não vai se importar se eu ganhar antes. Rafael comprou os tênis e tudo mais que Helena quis. No caixa, a vendedora comentou. Sua filha é linda. Ele não corrigiu. À tarde foram ao hospital. Rafael havia ligado antes e usado seus contatos para conseguir autorização especial de visita à UTI. Marina Costa estava conectada a vários aparelhos, imóvel na cama. Helena segurou a mão da mãe e começou a chorar silenciosamente. Mamãe, sou eu. A Helena. Por favor, acorda. Eu estou bem. O tio Rafael está cuidando de mim, mas eu preciso de você. Rafael ficou à porta, observando a cena com um nó na garganta. Havia algo profundamente errado ali. Por que ele se importava tanto com aquelas duas desconhecidas? Por que sentia aquela conexão inexplicável? Quando saíram, Rafael conversou longamente com o médico responsável. O quadro era estável, mas não havia previsão de quando Marina acordaria. Poderia ser dias, semanas ou meses. O cérebro era imprevisível. Naquela noite, de volta à cobertura, Helena pegou seus lápis de cor e começou a desenhar. Rafael, que trabalhava no laptop, observava discretamente. A menina desenhava uma casa, um sol, 3 figuras de mãos dadas, uma mulher, um homem e uma criança pequena. É a sua família? Ele perguntou. Helena assentiu. É a família que eu quero ter. Mamãe, eu e meu pai. Rafael sentiu um aperto no peito. Você conhece seu pai? A menina balançou a cabeça, negativamente. Minha mãe diz que ele foi embora antes de eu nascer, mas eu sei que ele ia gostar de mim se me conhecesse. Tenho certeza que sim, Rafael murmurou, incapaz de tirar os olhos daquele desenho. Os dias seguintes criaram uma rotina estranha. Rafael cancelou várias reuniões importantes, transferiu o que podia para a videoconferência. Pela primeira vez na vida, o trabalho ficou em segundo plano. Ele acordava cedo para fazer café da manhã para Helena, levava-a ao hospital para visitar a mãe, e à noite contava histórias até ela dormir. Helena era inteligente e observadora. Falava sobre a vida, com a mãe, os desenhos que faziam juntas, as histórias que Marina contava. Rafael descobriu que Marina era ilustradora, trabalhava com arte freelancer. Viviam em um apartamento pequeno na zona leste de São Paulo, mas eram felizes. Uma noite, enquanto Helena dormia, Rafael não resistiu. Pegou o sobrenome da menina e procurou na internet. Marina Costa Ilustradora. Os resultados apareceram rapidamente. Havia um portfólio online, uma página em redes sociais. Quando a foto de perfil carregou na tela, Rafael sentiu o mundo parar. Era ela. Marina. Sua Marina. A mulher por quem ele havia se apaixonado perdidamente 5 anos atrás. A artista doce e talentosa que apareceu em sua vida como um furacão e desapareceu da mesma forma. A única pessoa que conseguiu fazer seu coração gelado sentir algo real. Rafael passou horas olhando as fotos, os desenhos, as ilustrações. Marina tinha o mesmo sorriso, os mesmos olhos gentis que ele lembrava.
Havia fotos dela com Helena bebê, posts sobre ser mãe solo, sobre as dificuldades e alegrias da maternidade. Ele fez as contas. Helena tinha 4 anos. Marina desapareceu da vida dele há 5 anos, pouco depois que começaram a falar sobre morar juntos, sobre um futuro. Ela estava grávida quando foi embora. Por que não lhe contou? Por que desapareceu sem uma palavra? A mente de Rafael trabalhava rapidamente, conectando os pontos, os olhos verdes, a idade, a época do desaparecimento. Era possível? Helena poderia ser... Não. Ele estava enlouquecendo. Era apenas coincidência. Marina teria lhe contado. Ela não esconderia algo assim. Mas a dúvida estava plantada, crescendo como uma semente em solo fértil. No dia seguinte, Rafael levou Helena ao hospital como sempre. Enquanto a menina conversava com a mãe inconsciente, ele ficou observando Marina pela janela de vidro da UTI. Ela estava pálida, frágil, conectada aos aparelhos. Ainda assim, continuava linda. O cabelo castanho espalhado no travesseiro, as feições delicadas que ele tantas vezes acariciou. 5 anos. 5 anos desde que ela sumiu de sua vida sem explicação. Ele havia tentado encontrá-la, mas Marina simplesmente desapareceu. Mudou de endereço, trocou de telefone. Foi como se nunca tivesse existido. Você conhece minha mãe? A voz de Helena o tirou dos pensamentos. Rafael virou-se. A menina o observava com aqueles olhos verdes e perspicazes. Conheci sim, há muito tempo. Ela é bonita, né? Muito bonita. Helena segurou a mão dele. Você gosta dela? A pergunta infantil carregava um peso que a menina não podia compreender. Rafael apertou suavemente a mãozinha. Sim, eu gosto muito dela. Então você vai ajudar ela a ficar boa? Vou fazer tudo o que puder. Naquela noite, depois que Helena dormiu, Rafael tomou uma decisão. Ele precisava saber a verdade. Pegou o telefone e ligou para seu advogado pessoal, o homem que resolvia seus problemas mais delicados. Alberto, preciso de um favor discreto. Muito discreto. Claro, Rafael. Do que precisa? Quero fazer um teste de DNA. Preciso que seja feito com sigilo absoluto sem que ninguém saiba, nem mesmo a criança. Houve uma pausa do outro lado da linha. Entendo, vai precisar de amostras biológicas, posso conseguir. Um fio de cabelo da menina, algo assim. Quanto tempo leva para ter os resultados? Usando laboratórios particulares e acelerando o processo, uns 3 dias. Faça isso. E Alberto, isso não pode vazar para ninguém. Entendeu? Perfeitamente. Rafael desligou e se sentou no sofá, a cabeça nas mãos. O que estava fazendo? Estava investigando uma criança de 4 anos, uma criança que confiava nele, mas ele precisava saber. A verdade era uma necessidade física que o consumia. No banheiro, ele encontrou alguns fios de cabelo de Helena na escova que haviam comprado. Guardou-os cuidadosamente. De si mesmo colheu uma amostra de saliva. Tudo foi lacrado e enviado para o laboratório naquela mesma noite, através de um mensageiro de confiança. Agora era só esperar. Os próximos 3 dias foram uma tortura. Rafael tentava manter a normalidade com Helena, mas sua mente estava constantemente voltada para aqueles resultados. E se fosse verdade? E se Helena fosse realmente sua filha? Por que Marina escondeu isso dele? Helena parecia perceber que algo o incomodava. Você está triste? Ela perguntou enquanto desenhava na mesa da sala. Estou apenas pensando em algumas coisas, ele respondeu. Coisas ruins? Rafael olhou para aquele rostinho inocente e sentiu uma onda de ternura. Não. Coisas importantes. Na noite do 3º dia, o telefone tocou. Era Alberto. Rafael atendeu com o coração acelerado. Os resultados chegaram. O advogado disse sem rodeios. Você quer que eu leia ou prefere vir buscar pessoalmente? Leia. Rafael mal conseguiu pronunciar a palavra. Houve o som de um envelope sendo aberto. Segundo o laboratório, há 99,99% de probabilidade de que você seja o pai biológico da criança. Rafael, ela é sua filha. Rafael ficou parado na varanda da cobertura, o telefone ainda na mão. O resultado do exame ecoando em sua mente.
Helena era sua filha. 4 anos de vida que ele não conheceu. 4 anos de primeiras palavras, primeiros passos, sorrisos e lágrimas que ele perdeu. 4 anos roubados dele. A alegria da descoberta era atravessada por uma raiva profunda. Marina sabia. Ela sabia que estava grávida e mesmo assim desapareceu. Por quê? Por que esconder algo tão importante? Por que privar a filha deles de ter um pai? Ele olhou pela janela de vidro. Helena dormia no quarto de hóspedes, abraçada ao ursinho de pelúcia que ele havia comprado para ela alguns dias atrás. Sua filha. A menina que apareceu em sua vida por acaso estava conectada a ele pelo laço mais forte que existe. Rafael passou a noite em claro, a mente fervilhando com perguntas sem respostas. Quando o sol nasceu, ele já havia tomado uma decisão. Precisava entender o que aconteceu 5 anos atrás. Precisava descobrir por que Marina fugiu. Nos dias seguintes, Rafael contratou um investigador particular. Discretamente, pediu que rastreasse os passos de Marina nos últimos 5 anos. Onde ela morou, com quem se relacionou, como sobreviveu. Especialmente, queria saber sobre a época em que ela desapareceu de sua vida. Enquanto esperava o relatório, Rafael continuava sua nova rotina com Helena, mas agora tudo tinha um significado diferente. Quando preparava o café da manhã dela, pensava que estava alimentando sua própria filha. Quando a via desenhar, reconhecia traços de Marina no talento artístico. Quando ela ria, via reflexos de si mesmo naquele sorriso. Um dia, enquanto estavam no hospital visitando Marina, Helena fez uma pergunta que o pegou desprevenido. Rafael, você já quis ter filhos? Ele olhou para a menina, para aqueles olhos verdes tão parecidos com os seus. Antes eu achava que... não. Mas agora descobri que sim. Por quê? Rafael ajoelhou-se para ficar na altura dela. Porque ter alguém para cuidar, alguém que precisa de você, faz a vida ter mais sentido. Helena jogou os braços ao redor do pescoço dele. Eu preciso de você. E minha mãe também precisa quando acordar. O abraço apertado da menina fez os olhos de Rafael arderem. Eu sei. E vou estar aqui. Uma semana depois de receber o resultado do DNA, o investigador entregou o relatório completo. Rafael trancou-se no escritório e começou a ler. A história que se desenrolava nas páginas o deixava cada vez mais revoltado. Marina realmente estava grávida quando desapareceu. Ela havia mudado para um bairro distante, cortado contato com amigos em comum, começado uma vida completamente nova. Os registros bancários mostravam que ela havia recebido uma quantia considerável de dinheiro cerca de uma semana antes de sumir. A transação vinha de uma conta empresarial, a conta de Álvaro Mendes, seu pai. Rafael sentiu o sangue gelar nas veias. Seu pai estava envolvido nisso? Álvaro sabia sobre a gravidez e não lhe contou? As peças começavam a se encaixar de uma forma perturbadora. Ele lembrou de como o pai reagiu quando soube do relacionamento com Marina 5 anos atrás. Álvaro sempre foi controlador, obcecado pela imagem da família e pelos negócios. Uma artista freelancer sem conexões importantes não era o tipo de mulher que ele desejava para o filho. Mas Rafael nunca imaginou que o pai fosse capaz de interferir de forma tão cruel. Pegou o celular e ligou para Álvaro. Precisamos conversar. Agora. A voz do pai veio calma do outro lado. Rafael, estou em uma reunião importante. Pode esperar até amanhã? Não. Pode sim. Vou à sua casa daqui a 1 hora. Esteja lá. Rafael pediu para a empregada que tinha contratado para ajudar com Helena ficar com a menina. Depois, dirigiu até a mansão do pai, na zona sul de São Paulo. Era quase meia-noite quando chegou. Álvaro o esperava na biblioteca, um copo de uísque na mão. Que urgência é essa? O homem mais velho perguntou. Rafael jogou o relatório do investigador sobre a mesa. Marina Costa. Lembra dela? Álvaro nem se deu ao trabalho de pegar o papel. Aquela artista que você namorou há alguns anos? Vagamente. Não minta para mim, Rafael disse, a voz perigosamente baixa. Você transferiu 50 mil reais para ela há 5 anos. 1 semana antes de ela desaparecer da minha vida. O rosto de Álvaro não demonstrou nenhuma emoção. Fiz o que era necessário.
O que era necessário? Rafael repetiu incrédulo. O que diabos isso significa? Álvaro suspirou e se sentou na poltrona. Aquela mulher estava grávida. Ela me procurou dizendo que o filho era seu. Eu ofereci uma solução razoável para todos. Rafael sentiu as mãos tremerem. Ela não te procurou. Você foi atrás dela. O pai deu de ombros. Os detalhes são irrelevantes. O fato é que ela não era adequada para você, Rafael. Era uma artista sem estabilidade, sem conexões. Ia atrapalhar seus planos, o futuro da empresa. Fiz o que qualquer pai faria para proteger o filho. Proteger? Rafael quase gritou. Você destruiu minha vida. Você escondeu de mim que eu tinha uma filha. Álvaro finalmente demonstrou alguma emoção, levantando-se bruscamente. Eu salvei você de uma armadilha. Aquela mulher queria seu dinheiro, usar uma gravidez para se agarrar à família Mendes. Você não sabe nada sobre ela. Rafael retrucou, a voz carregada de fúria. Marina nunca se importou com dinheiro. Ela me amava, e eu a amava, e você destruiu isso. Amor, Álvaro praticamente cuspiu a palavra. Amor não constrói impérios, Rafael. Você era jovem e imaturo. Teria jogado tudo fora por uma paixão passageira. Não era passageiro. Rafael socou a mesa, fazendo os objetos chacoalharem. Eu ia pedir ela em casamento. Tinha comprado um anel. Estava planejando meu futuro com ela. O silêncio que se seguiu foi pesado. Álvaro voltou a se sentar, de repente parecendo mais velho. Você não entende agora, mas no futuro vai agradecer. Nunca, Rafael disse, a voz gelada. Nunca vou te perdoar por isso. Você me roubou 5 anos com minha filha. 5 anos que eu nunca vou recuperar. Sua filha? Álvaro franziu a testa. Você teve contato com a criança? Sim. E não é só a criança. É minha filha, Helena. A mulher que você afastou de mim está em coma no hospital. A menina ficou sozinha. E eu, por acaso, estava lá para ajudá-la. Álvaro ficou pálido. A artista sofreu um acidente? Sim. E quando ela acordar, vou contar a verdade. Sobre tudo. Sobre suas mentiras, suas manipulações. Rafael se virou para sair, mas a voz do pai o deteve. O que eu disse para ela? Você quer saber o que eu disse? Rafael parou, mas não se virou. Disse que você não queria a criança, que sua carreira estava apenas começando e um filho atrapalharia, que se ela realmente te amasse, desapareceria e deixaria você seguir seu caminho. Ofereci o dinheiro para ela recomeçar longe. Ela chorou, implorou para falar com você, mas eu disse que você já sabia de tudo e tinha me mandado resolver a situação. Rafael fechou os olhos, sentindo náusea. Você é um monstro. Sou um pai que protegeu seu filho. Não. Você é um homem egoísta que destruiu 3 vidas porque não conseguia aceitar que eu fizesse minhas próprias escolhas. Rafael saiu batendo. A porta. Entrou no carro e ficou ali sentado por longos minutos, tremendo de raiva. Seu pai havia destruído tudo. Marina deve ter acreditado que ele a rejeitou, que não queria a filha deles. Ela fugiu para proteger Helena da rejeição que pensou ser certa. Tudo fazia sentido agora. A forma como Marina desapareceu sem dar explicações. O silêncio absoluto. Ela estava protegendo a filha deles da rejeição que acreditava ser certa. E durante todo esse tempo, Rafael pensou que ela simplesmente não o amava o suficiente para ficar. Quando voltou para casa, era quase 3 da manhã. Helena dormia tranquilamente. Rafael entrou no quarto e a observou. Sua filha, produto do amor que ele e Marina compartilharam, um amor que foi destruído por mentiras e manipulação. Ele se sentou na beirada da cama e tocou suavemente o cabelo da menina. Helena se mexeu no sono e murmurou, "Papai." Rafael congelou. Era a primeira vez que ela dizia essa palavra. Ela estava sonhando? Ou de alguma forma, em seu coração, já sabia a verdade? "Estou aqui, minha filha." Ele sussurrou. "Estou aqui e não vou embora nunca mais." Nos dias seguintes, Rafael cortou completamente os laços com o pai. Removeu Álvaro de qualquer posição de decisão na empresa que pudesse afetar sua vida pessoal. Era uma guerra silenciosa, mas definitiva.
Helena notou que algo havia mudado. Rafael estava mais atencioso, mais presente. Ele cancelou todas as viagens de negócios, delegou mais responsabilidades. A menina havia se tornado sua prioridade absoluta. Uma tarde, enquanto desenhavam juntos na mesa, Helena disse: "Sabe, Rafael, eu gosto muito de você. Eu também gosto muito de você." Ele respondeu, o coração apertado com a verdade que não podia ainda revelar. "Você é como um pai para mim. O pai que eu sempre quis ter." Rafael teve que virar o rosto para esconder as lágrimas. "Algum dia, pequena, você vai entender tudo, e espero que possa me perdoar por não ter estado lá desde o começo." Helena o abraçou. "Não é sua culpa. Você não sabia." As palavras inocentes da criança eram ao mesmo tempo um consolo e uma condenação. Ele realmente não sabia. Mas agora que sabia, faria tudo diferente. Quando Marina acordasse, eles teriam muito para conversar. E ele faria tudo ao seu alcance para reconstruir o que foi destruído. Pela filha deles, por Helena. 3 semanas haviam se passado desde o acidente. Helena já estava completamente adaptada à rotina na cobertura. Tinha seu quarto decorado com os desenhos que fazia diariamente, suas roupas organizadas no armário, seus brinquedos espalhados pela sala. A casa de Rafael, antes fria e impessoal, tinha ganhado vida. Rafael havia mudado completamente. O empresário implacável que vivia para o trabalho agora saía mais cedo do escritório, participava de reuniões por videoconferência para poder estar perto de Helena. Seus funcionários estranhavam a transformação, mas ninguém ousava comentar. Todas as tardes, religiosamente, eles iam ao hospital. Helena conversava com a mãe inconsciente, contava sobre seu dia, mostrava seus desenhos. Rafael ficava observando Marina através do vidro, o coração dividido entre a esperança e o medo do momento em que ela acordaria. Os médicos diziam que o quadro evoluía bem. Tinham começado a reduzir a sedação gradualmente. Era questão de tempo até que Marina despertasse. E Rafael sabia que quando isso acontecesse, tudo mudaria. Em uma quinta-feira chuvosa, enquanto Helena desenhava na sala, o telefone de Rafael tocou. Era o hospital. Seu coração disparou. "Senhor Mendes?" A voz da enfermeira disse. "A paciente Marina Costa apresentou sinais de despertar. Os médicos acham que ela pode acordar nas próximas horas." Rafael desligou com as mãos tremendo. Era hora. Olhou para Helena tão concentrada em seu desenho. Como ela reagiria? Como Marina reagiria ao descobrir que ele tinha ficado com a filha delas? "Helena," ele chamou suavemente. "Tenho uma notícia boa. Sua mãe está acordando." O rostinho da menina se iluminou. "De verdade? Podemos ir ver ela?" "Sim. Vamos nos arrumar e ir agora." No hospital, a ansiedade de Rafael crescia a cada passo. Quando chegaram ao quarto da UTI, viram um movimento através do vidro. Médicos e enfermeiras cercavam Marina. Rafael segurou Helena no colo para que ela pudesse ver. A mãe mexeu. "Papai." "Rafael!" Helena exclamou usando o apelido que havia começado a usar na última semana. "Ela está acordando." A palavra papai soava tão natural nos lábios dela. Rafael sabia que em breve teria que contar a verdade. Mas primeiro, Marina precisava despertar. Levou quase 2 horas. Finalmente o médico saiu do quarto e se aproximou deles. "Ela está consciente. Ainda confusa e fraca, mas consciente. Quer ver a filha?" Helena praticamente pulou dos braços de Rafael. "Eu posso entrar?" "Pode sim. Mas apenas por alguns minutos. Ela precisa descansar." Rafael ficou do lado de fora enquanto Helena entrava correndo. Através do vidro, viu o momento em que mãe e filha se reencontraram. Marina chorava, abraçando Helena com a força que conseguia reunir. A menina falava sem parar, contando tudo o que aconteceu. Então Marina olhou para fora e seus olhos encontraram os de Rafael através do vidro. Ele viu o choque, o reconhecimento, a confusão passando pelo rosto dela. Mesmo pálida e debilitada, Marina continuava linda. E aquele olhar verde que ele tanto amava agora estava fixo nele
com uma mistura de emoções impossível de decifrar. O médico saiu do quarto com Helena. A menina estava radiante. Mamãe acordou. Ela falou comigo. Que bom, minha querida, Rafael disse, mas seus olhos não deixavam o quarto. O médico tocou seu braço. Ela quer falar com o senhor. Sozinha. Rafael engoliu em seco e assentiu. Helena ficou com a enfermeira enquanto ele entrava no quarto. A porta fechou atrás dele e pela primeira vez em 5 anos Rafael e Marina estavam sozinhos. Você, Marina sussurrou, a voz rouca. De todas as pessoas no mundo, tinha que ser você. Rafael se aproximou devagar da cama. Oi, Marina. Por que você está com a minha filha? Ela perguntou. E ele podia ver o pânico crescendo em seus olhos. O que você quer? Eu não quero nada. Eu estava no hospital quando você teve o acidente. Helena estava sozinha, desesperada. Eu ajudei. Marina fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Você não pode ficar com ela. Por favor, Rafael. Ela é tudo que eu tenho. A dor na voz dela o cortou como uma faca. Marina, olhe para mim. Ela abriu os olhos e Rafael viu o medo ali. O medo de que ele tirasse a filha dela. Eu sei, ele disse suavemente. Sei que Helena é minha filha. Marina ficou pálida. Como você? Fiz um teste de DNA. Marina, por que você não me contou? Por que escondeu isso de mim? Ela virou o rosto. Você não ia querer, seu pai deixou isso muito claro. Meu pai. Rafael sentou-se na cadeira ao lado da cama. Marina, me conta o que aconteceu. Por favor, eu preciso entender. Com a voz entrecortada, Marina contou toda a história. Como Álvaro a procurou, como disse que Rafael não queria a criança, que a gravidez arruinaria a carreira do filho. Como ofereceu dinheiro para que ela desaparecesse. Como ela, grávida e assustada, acreditou em tudo. Eu tentei ligar para você, ela soluçou. Mas seu pai bloqueou meu número. Fui até seu escritório, mas a segurança não me deixou subir. Disse que tinha ordens para me impedir de entrar. Eu achei que você realmente não me queria, que tinha mandado seu pai resolver o problema. Rafael sentiu a raiva voltar com força total. Eu nunca soube, Marina, nunca. Eu te amei. Te procurei por meses. Você simplesmente desapareceu. Ela o encarou, os olhos arregalados. Você me procurou? Procurei. Fui em todos os lugares que costumávamos ir. Perguntei para seus amigos. Você tinha sumido completamente. Marina começou a chorar mais forte. Eu achei que você me odiava, que tinha me usado e descartado. Criei nossa filha sozinha achando que você não se importava. Rafael pegou a mão dela, tão frágil entre seus dedos. Eu me importava. Mais do que você pode imaginar. Marina, eu tinha comprado um anel. Ia pedir você em casamento na semana em que você desapareceu. O choque no rosto dela era visível. O quê? Ele tirou a carteira do bolso e de um compartimento escondido retirou uma pequena caixa de veludo. Guardei isso por 5 anos. Não consegui me desfazer. Era o último pedaço de você que me restava. Abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante, com uma esmeralda no centro. Marina olhou para a joia, as lágrimas caindo sem controle. Você ia me pedir em casamento? Ia. Estava planejando um jantar especial. Tinha ensaiado o discurso 1000 vezes. E então você sumiu e eu achei que tinha feito algo errado, que você não me amava como eu te amava. Marina cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, o que fizemos? Que tempo perdemos? Não fomos nós, Rafael disse com firmeza. Foi meu pai. Ele mentiu para nós dois. Destruiu nossa chance de sermos felizes. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, processando a verdade. 5 anos de separação baseados em mentiras. Uma filha crescendo sem o pai. Um amor destruído por manipulação. Marina finalmente falou, a voz mais firme. Helena. Como ela está? De verdade? Ela está bem. É uma menina incrível, Marina. Inteligente, criativa, forte como a mãe. Um sorriso triste tocou os lábios de Marina. Ela desenha como eu. Sim, e tem meus olhos. Sempre teve. Toda vez que olhava para ela, via você.
Era uma lembrança constante do que perdemos. Rafael apertou a mão dela. Não precisamos perder mais. Marina, sei que é muita coisa para processar. Sei que você tem todo o direito de me odiar, de me mandar embora. Mas por Helena, podemos tentar. Podemos tentar ser uma família. Marina o estudou por um longo momento. E você? Você pode me perdoar por não ter lutado mais? Por ter acreditado nas mentiras? Não há nada a perdoar. Você fez o que achou melhor para nossa filha. Protegeu ela quando pensou que eu não queria. Isso é amor, Marina. Puro e verdadeiro. Lágrimas frescas brotaram. Eu ainda te amo, ela sussurrou. Tentei te esquecer, mas nunca consegui. Todas as noites olhava para Helena e via você. E meu coração doía. Rafael se inclinou tocando suavemente o rosto dela. Eu também nunca parei de te amar, nem por um dia. O beijo foi suave, cuidadoso, cheio de anos de saudade e dor. Quando se separaram, ambos estavam chorando. A porta se abriu e Helena entrou correndo, seguida pela enfermeira que tentava segurá-la. Desculpe, a enfermeira disse. Ela insistiu em voltar. Helena olhou de Rafael para Marina e de volta para Rafael. Vocês estão chorando. Por quê? Rafael levantou a menina no colo. São lágrimas felizes, pequena. Helena tocou o rosto da mãe e depois o de Rafael. Vocês são amigos? Marina sorriu através das lágrimas. Somos mais que amigos, querida. Somos uma família. Uma família? Os olhos de Helena se arregalaram. De verdade? Rafael olhou para Marina, que assentiu. De verdade, minha filha. Sua mãe e eu, nós nos conhecemos há muito tempo e nos amamos muito. Helena processou a informação com a seriedade de uma criança. Então você é meu pai de verdade? Não só o papai Rafael? Sim, Helena, eu sou seu pai de verdade. A menina jogou os braços ao redor do pescoço dele, depois se esticou para abraçar a mãe. Também. Eu sempre soube, eu sempre desenhei 3 pessoas. Mamãe, papai e eu. Meus desenhos estavam certos. Rafael e Marina se entreolharam por cima da cabeça da filha, os olhos brilhando com lágrimas e esperança. Haviam perdido 5 anos, mas tinham o resto da vida pela frente. E desta vez, ninguém os separaria. A recuperação de Marina foi lenta, mas constante. 2 semanas depois de despertar do coma, ela recebeu alta médica com a condição de continuar o tratamento de fisioterapia. O acidente havia deixado sequelas. Ela precisaria de meses de reabilitação para recuperar totalmente os movimentos e a força. Quando Rafael sugeriu que Marina e Helena fossem morar na cobertura durante o período de recuperação, ela hesitou. Não sei se é uma boa ideia, disse, sentada na cama do hospital. É muita coisa, Rafael. Precisamos ir devagar. Ele entendeu a hesitação. 5 anos era muito tempo. Eles eram praticamente estranhos agora, unidos apenas por uma filha e um passado de amor interrompido. Mas ele também sabia que precisavam dessa chance. Marina, você precisa de cuidados constantes. Fisioterapia diária, acompanhamento médico. Deixa eu ajudar, pelo menos até você ficar completamente bem. E Helena? Ela vai se confundir com tudo. Isso. Helena já está morando comigo há mais de 1 mês. Ela está feliz. E agora que sabe que somos uma família, vai ficar ainda mais feliz por termos todos juntos. Marina suspirou, sabendo que ele tinha razão. Está bem, mas com regras. Vamos devagar. Por Helena. Pelos 3, Rafael corrigiu pegando a mão dela. Vamos devagar pelos 3. A mudança para a cobertura foi mais fácil do que Marina esperava. Rafael havia preparado tudo. O quarto de hóspedes agora era dela, equipado com tudo o que precisaria para a recuperação. Havia até um pequeno estúdio montado ao lado, com cavalete, tintas e materiais de arte. Você fez isso? Marina perguntou, as lágrimas ameaçando cair quando viu o espaço. Sei que você é ilustradora. Pensei que gostaria de ter onde trabalhar quando se sentir melhor. Marina tocou os pincéis novos, as telas em branco. 5 anos atrás, Rafael apoiava seu sonho de ser artista. Parecia que algumas coisas não mudavam.
A rotina que se estabeleceu era estranha, mas reconfortante. Rafael acordava cedo, preparava café da manhã para as 2. Helena ia para a escola particular onde ele a matriculara. Uma fisioterapeuta vinha todas as manhãs trabalhar com Marina. À tarde, quando Helena voltava, os 3 faziam as refeições juntos. À noite, revezavam-se contando histórias para a menina antes de dormir. Havia uma tensão silenciosa entre Rafael e Marina. A atração ainda estava lá, forte e inegável. Mas ambos sabiam que precisavam reconstruir a confiança antes de qualquer coisa. Conversavam por horas depois que Helena dormia, recuperando os 5 anos perdidos. Marina contava sobre a gravidez difícil, sobre o parto solitário, sobre as noites em claro com um bebê chorando. Rafael escutava cada palavra, sentindo a dor de não ter estado lá. Contava sobre como construiu o império empresarial, mas como tudo, parecia vazio sem ela. Sobre as mulheres que tentou namorar, mas que nunca preencheram o vazio que ela deixara. Você tentou seguir em frente, Marina observou uma noite. Eu também tentei. Saí com algumas pessoas, mas nunca funcionava. Sempre comparava com o que tivemos. O que tivemos foi real, Rafael disse. E ainda é. Só precisamos encontrar o caminho de volta. As semanas passavam. Marina recuperava as forças gradualmente. Rafael usou seus contatos para conseguir uma entrevista para ela em uma galeria de arte prestigiada em São Paulo. A dona da galeria ficou impressionada com o portfólio de Marina e ofereceu um contrato imediato para ilustrações exclusivas. Rafael, eu não posso aceitar isso, Marina protestou. Você está usando sua influência. Estou abrindo uma porta, ele corrigiu. Mas o talento é seu. Ela te contratou porque é boa, não porque eu pedi. Marina acabou aceitando. O trabalho a fazia feliz, dava-lhe independência. Ela não queria se sentir dependente de Rafael, mesmo que ele fosse o pai de sua filha. Helena florescia com a nova dinâmica familiar. Tinha pais presentes, uma rotina estável, tudo o que sempre sonhou. Seus desenhos agora mostravam 3 pessoas felizes, sempre de mãos dadas. Ela levava Rafael para as reuniões da escola, apresentava-o como seu pai com orgulho. Marina via o vínculo entre pai e filha se fortalecer a cada dia. Um sábado, enquanto Helena brincava no parque com Rafael, Marina recebeu uma visita inesperada na cobertura. Álvaro Mendes estava à porta. Ela pensou em não abrir, mas algo a fez mudar de ideia. Quando abriu, viu um homem envelhecido com olheiras profundas e postura curvada, bem diferente do empresário arrogante que a havia intimidado 5 anos atrás. Marina, ele disse, a voz cansada, sei que não tenho direito de estar aqui, mas preciso falar com você. Ela cruzou os braços. Rafael não está. Sei. Vim falar com você especificamente. Marina o deixou entrar, mas manteve distância. O que quer? Álvaro sentou-se pesadamente no sofá. Vim pedir desculpas pelo que fiz há 5 anos, pela forma como tratei você, pelas mentiras que contei. Suas desculpas não devolvem o tempo que perdi com Rafael. Não devolvem os 5 anos que Helena cresceu sem o pai. Eu sei. Álvaro olhou para as mãos. Sou um homem velho e doente, Marina. Os médicos me deram alguns anos de vida. E percebi que vou partir sem ter conhecido minha neta. Sem ter consertado o estrago que causei. Marina sentiu um aperto no peito, mas manteve a firmeza. Isso não é comigo, é com Rafael, e ele deixou claro que não quer falar com você. Estou pedindo uma chance. Só quero conhecer Helena, não como avô controlador, mas como um avô que quer compensar os erros, por favor. Marina estava prestes a responder quando ouviu a porta se abrindo. Rafael e Helena entraram, rindo de algo. O riso parou quando Rafael viu o pai. O que você está fazendo aqui? A voz de Rafael era gelada. Helena se escondeu atrás das pernas do pai, sentindo a tensão. Álvaro se levantou. Vim pedir uma segunda chance para conhecer minha neta. Você não tem esse direito. Rafael, Marina interveio suavemente. Podemos conversar sobre isso? Os 3, sem Helena? Rafael olhou para ela surpreso. Você está defendendo ele? Não estou defendendo, mas Helena merece conhecer toda a sua família, inclusive o avô, desde que seja nos nossos termos.
A discussão foi longa. Rafael não queria ceder, mas Marina argumentou que guardar rancor só faria mal a todos, especialmente a Helena. A menina percebia a tensão e não entendia por que o outro avô não podia visitá-los. Finalmente, Rafael concordou, mas com condições. Álvaro poderia ver Helena, mas sempre com supervisão, e ao menor sinal de manipulação ou tentativa de controle, estava banido permanentemente. No domingo seguinte, Álvaro voltou. Desta vez, Helena estava preparada. Rafael havia explicado que aquele era o avô paterno, mas que eles haviam brigado no passado. A menina, com a inocência típica da infância, não viu malícia. Correu até Álvaro e o abraçou. "Oi, vovô." Álvaro, o homem duro que nunca demonstrava emoções, chorou. Abraçou a neta com cuidado, como se tivesse medo de quebrá-la. "Olá, minha querida. Você é ainda mais linda do que imaginei." Marina e Rafael observavam de perto. A tarde passou com Álvaro brincando com Helena, ouvindo suas histórias, admirando seus desenhos. Era como ver um homem diferente, suavizado pelo amor de uma criança. Quando Álvaro foi embora, Helena perguntou: "O vovô pode voltar?" Rafael olhou para Marina, que assentiu levemente. "Pode sim, pequena. Pode voltar." Naquela noite, depois que Helena dormiu, Marina encontrou Rafael na varanda. "Você fez a coisa certa." "Não sei se perdoo ele", Rafael admitiu. "Mas Helena não tem culpa, e talvez, vendo-a, ele entenda o erro que cometeu." "Acho que ele já entendeu." Rafael a puxou para perto, e Marina se permitiu encostar nele. Estavam tão próximos agora. A conexão de antes voltava aos poucos, fortalecida pela filha e pelas experiências compartilhadas. "Marina", ele sussurrou, "estou me apaixonando por você de novo, ou talvez nunca tenha deixado de estar." Ela olhou para ele, os olhos brilhando. "Eu também, mas tenho medo, Rafael, medo de que algo destrua isso novamente. Não vai destruir. Desta vez somos mais fortes, mais sábios." Ele se inclinou e a beijou. Foi diferente do beijo no hospital. Este era cheio de promessas, de futuro. Marina se entregou ao momento, permitindo-se sentir, novamente. Quando se separaram, ela sorriu. "Então estamos mesmo tentando de novo?" "Estamos. Pelos três. Por nós." Os meses seguintes foram de cura e reconstrução. Álvaro visitava regularmente, tentando compensar os anos perdidos. Levava presentes para Helena, mas principalmente dedicava tempo. Jogava com ela, ouvia suas histórias, comparecia às apresentações da escola. A carreira de Marina decolava. Suas ilustrações ganhavam reconhecimento. Rafael apoiava cada passo, mas agora tinha aprendido a equilibrar trabalho e família. Saía mais cedo, participava mais da vida de Helena, e aos poucos Marina e Rafael voltavam a ser um casal. Não era como antes, era melhor, mais maduro, mais profundo, baseado em confiança reconstruída e amor que sobreviveu ao tempo e às adversidades. O dia do 5º aniversário de Helena amanheceu ensolarado. Rafael acordou cedo e encontrou Marina já na cozinha, preparando o bolo. Ela estava radiante, completamente recuperada do acidente. Os últimos meses haviam trazido cor às suas bochechas e brilho aos seus olhos. "Precisa de ajuda?" ele perguntou, abraçando-a por trás. Marina se encostou nele, aproveitando o momento de intimidade antes que Helena acordasse. "Você pode ajudar decorando. Sabe que não sou boa nisso." "Eu também não sou", Rafael riu. "Mas juntos vamos conseguir." Passaram a manhã preparando tudo. A festa seria pequena, íntima, apenas família e alguns amiguinhos da escola de Helena. Depois de tantos eventos grandiosos, Rafael havia aprendido que as melhores celebrações eram as simples, feitas com amor. Helena acordou com o cheiro de bolo e correu para a cozinha. "É hoje. É meu aniversário." "Feliz aniversário, minha filha", Rafael e Marina disseram em uníssono, abraçando-a juntos. "Tenho 5 anos agora. Sou grande." "Sim, você está crescendo rápido demais", Marina disse, emocionada. "Parece que foi ontem que você nasceu." A festa foi perfeita. As crianças brincaram, comeram bolo, se divertiram. Álvaro estava lá.
observando tudo com um sorriso suave. Ele trouxera um presente especial para Helena, um conjunto de pincéis profissionais de arte como os que Marina usava. Para a futura grande artista da família, ele disse ao entregar. Helena abraçou o avô com força. Obrigada, vovô, vou guardar para sempre. À noite, depois que os convidados foram embora e Helena estava dormindo, Rafael levou Marina para a varanda. O céu estava estrelado, a cidade iluminada aos seus pés. Tenho algo para você, ele disse, nervosismo evidente na voz. Rafael, você já me deu tanto, mas isso é especial. É algo que deveria ter te dado há 5 anos. Ele se ajoelhou, tirando do bolso a mesma caixinha de veludo que mostrara a ela no hospital. Marina levou a mão à boca, os olhos enchendo de lágrimas. Marina Costa, há 5 anos tentei fazer isso, e nossos caminhos foram separados por mentiras e manipulação. Mas o destino nos trouxe de volta, através de Helena, através de um acidente que poderia ter sido uma tragédia, mas se tornou nossa salvação. Estes meses com você e nossa filha foram os mais felizes da minha vida. E eu não quero passar um dia sequer sem vocês duas ao meu lado. Você aceita se casar comigo? Não para consertar o passado, mas para construir um futuro juntos? Marina estava chorando abertamente agora. Sim, sim, eu aceito. Rafael colocou o anel no dedo dela, o mesmo anel que comprara 5 anos atrás. A esmeralda brilhava sob a luz das estrelas, perfeita. Eles se beijaram ali, sob o céu noturno, selando a promessa de um novo começo. Um grito alegre os interrompeu. Helena estava na porta da varanda, acordada pela movimentação. Vocês vão casar? De verdade? Marina se abaixou, abrindo os braços. Vem cá, meu amor. Sim, vamos casar. Helena correu para eles, pulando de alegria. Eu vou ser a dama de honra. Posso usar um vestido bonito? Pode usar o vestido mais bonito do mundo, Rafael prometeu, levantando-a no ar. Os 3 ficaram ali abraçados, uma família finalmente completa. Helena começou a cantar uma musiquinha que inventou na hora sobre ter papai e mamãe casados. Rafael e Marina riram, os olhos brilhando de felicidade. O casamento aconteceu 3 meses depois, em uma cerimônia simples ao pôr do sol na praia de Guarujá. Helena foi a dama de honra, usando um vestido rosa que ela mesma escolheu. Álvaro estava presente, frágil, mas feliz por ver o filho reconstruir o que ele havia quase destruído. Quando chegou a hora dos votos, Rafael segurou as mãos de Marina e falou do coração. Você foi meu primeiro e único amor verdadeiro. Perdi você uma vez e passei 5 anos vagando. Mas o destino tinha outros planos. Nos trouxe de volta através de nossa filha, através da dor e da superação. Prometo te amar todos os dias pelo resto da minha vida. Prometo nunca deixar mentiras nos separarem novamente. Prometo ser o marido e o pai que vocês merecem. Marina estava chorando, mas seu sorriso era radiante. Rafael, você me ensinou que o amor verdadeiro sobrevive a tudo. À distância, ao tempo, às mentiras. Nossa história não foi fácil, mas nos tornou mais fortes. Prometo te amar com a mesma intensidade de quando nos conhecemos. Prometo construir uma vida cheia de arte, alegria e amor ao seu lado. E prometo que nossa família sempre virá em primeiro lugar. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Helena gritou: Agora somos uma família de verdade. O beijo foi aplaudido por todos os presentes. Era pequeno o grupo, mas o amor ali era imenso. A vida seguiu seu curso natural. Rafael e Marina mudaram para uma casa maior, com um jardim para Helena brincar e um estúdio espaçoso para Marina trabalhar. A carreira dela como ilustradora crescia constantemente. Suas obras começaram a ser reconhecidas nacionalmente. Rafael aprendeu a delegar mais no trabalho, a confiar em sua equipe. Descobriu que podia ser um empresário de sucesso e um pai presente ao mesmo tempo. As reuniões de conselho agora terminavam às 6 da tarde. Jantares em família eram sagrados. Álvaro passou seus últimos meses cercado de amor. Via a neta crescer, forte e feliz. Antes de partir, teve uma última conversa com Rafael. Obrigado por me perdoar, por me deixar conhecer Helena. Ela me ensinou que nunca é tarde para amar. Rafael abraçou o pai,
finalmente fazendo as pazes com o passado. Helena te amava, pai, e isso me ensinou que o perdão liberta. 2 anos após o casamento, Marina descobriu que estava grávida novamente. A notícia trouxe alegria e uma ponta de medo. As memórias da primeira gravidez solitária ainda doíam às vezes. Mas desta vez é diferente. Rafael a tranquilizou, a mão sobre a barriga dela. Desta vez estamos juntos. Vou estar aqui para tudo. Helena, agora com 7 anos, estava extasiada com a ideia de ter um irmãozinho. Comecei a desenhar ele antes mesmo de você contar, mamãe, ela disse, mostrando seus novos desenhos. Sempre soube que ia ter um irmão. Como você sabe que é um menino? Marina perguntou, divertida. Eu só sei. E ele vai se chamar Miguel. Semanas depois, o ultrassom confirmou. Era um menino. E quando nasceu, 9 meses depois, num parto tranquilo com Rafael ao lado, Marina e Rafael decidiram nomear o bebê de Miguel, em homenagem à intuição da irmã mais velha. Helena segurava o irmãozinho com cuidado, os olhos brilhando. Agora nossa família está completa, ela declarou com a sabedoria de uma criança. Rafael olhou para Marina, que segurava Miguel nos braços, e para Helena ao lado. Sua família. O que começou em um hospital lotado, com o choro de uma menina desesperada, tinha se transformado nisso. Em amor, em união, em tudo que ele nunca soube que precisava. Meses depois, Rafael e Marina foram convidados para uma entrevista em uma revista de grande circulação nacional. Queriam contar a história deles, inspirar outras famílias que passavam por dificuldades. Na entrevista, falaram sobre tudo. Sobre o amor interrompido, as mentiras que os separaram, o acidente que os reuniu. Sobre perdão, segundas chances e a importância de lutar pelo que se ama. A história foi publicada com o título Quando o Destino Reescreve o Final. Tocou milhares de pessoas. Rafael e Marina receberam cartas de famílias que se reconciliaram depois de ler sobre eles, de pais que decidiram buscar filhos perdidos, de pessoas que aprenderam a perdoar. Uma noite, já com Miguel dormindo e Helena lendo no quarto, Rafael e Marina sentaram-se no sofá relendo a matéria. Valeu a pena contar, Marina disse. Se ajudamos pelo menos uma, família valeu a pena. Rafael a puxou para perto. Sabe o que eu penso? Que aquele dia no hospital não foi acaso. Era para acontecer. Eu tinha que estar lá naquele momento exato para ouvir Helena chorar, para olhar naqueles olhos verdes e sentir a conexão. Acredita em destino agora? Acredito em nós. Acredito que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Helena apareceu na sala, interrompendo o momento. Não consigo dormir. Posso ficar com vocês? Claro que pode, Marina disse, fazendo espaço no sofá. Helena se aconchegou entre os pais. Papai, posso fazer uma pergunta? Sempre. Você está feliz? Feliz de verdade? Rafael olhou para a filha, para a esposa, para a vida que construíram juntos. Sou o homem mais feliz do mundo, Helena, graças a você. E graças à sua mãe, Marina acrescentou. Foi o choro dela naquele hospital que mudou tudo. Então foi bom eu ter chorado? Helena perguntou. Foi muito bom, Rafael respondeu beijando o topo da cabeça dela. Você nos salvou, pequena. Salvou nossa família antes mesmo dela existir. Os 3 ficaram ali, abraçados, observando São Paulo pela janela. Tantas coisas poderiam ter dado errado. Marina poderia não ter sobrevivido. Rafael poderia não estar no hospital naquele dia. As mentiras poderiam ter permanecido escondidas, mas nada disso aconteceu. Contra todas as probabilidades, eles encontraram o caminho de volta um ao outro. E enquanto a cidade dormia, aquela família, reunida depois de tanto sofrimento, celebrava silenciosamente a vitória do amor sobre todas as adversidades. Porque no final, apesar de todos os obstáculos, das mentiras, do tempo perdido, eles escolheram lutar, escolheram perdoar, escolheram amar. E isso fez toda a diferença. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael, Marina e Helena tenha tocado seus corações profundamente. Esta jornada nos mostra que o amor verdadeiro supera todas as adversidades
e que nunca é tarde para recomeçar. Se esta narrativa emocionante tocou você, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias. Deixe um like se você acredita no poder do perdão e das segundas chances. E nos comentários conte para nós, você acredita em destino? Já viveu uma situação onde o acaso mudou completamente sua vida? Compartilhe sua história conosco. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram as complexidades da vida, do amor e da família. Junte-se à nossa comunidade e faça parte desta jornada emocionante. Mal podemos esperar para ler seus comentários e saber o que você achou do desfecho de Rafael e Marina. Até a próxima história.